Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal DevFest. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o vídeo 2 da série de 3 vídeos sobre o buscador de Magic the Gathering, que é essa aplicação que vocês estão vendo aí na tela. Antes da gente começar, já aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, já deixa um like, já deixa um comentário falando o que você achou do anterior e depois já comenta nesse aqui também para falar o que você achou desse vídeo e já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, para que eles possam aprender a criar essa aplicação e também para quem é fã de Magic. Eu sou bastante fã de Magic, eu tenho todos esses decks aqui, ó. E até pra mostrar que a nossa aplicação realmente funciona, né? Porque no primeiro vídeo eu só mostrei com cartas que tinha na minha cabeça o nome. Mas, por exemplo, esse aqui é um deck que eu montei hoje. E aí tem várias cartinhas aí, ó. Então se a gente pegar aqui, por exemplo, essa carta aqui, que é o Comandante, Taborax. Vamos ver se a nossa aplicação funciona? Então, Taborax. Opa, não é que funciona? Então, olha só. Tô aqui com um deck real de Magic, né? Tem um deck que eu montei hoje. Para quem aí é especialista em Magic, foi um deck que eu montei com restos de carta que eu tinha. Quis aproveitar, então, que eu tava com um monte de carta parada e montar alguns decks, né? Montei esse preto, montei um mono green, também foi só com resto. Tá bem legalzinho, tá dando pra jogar. E também mexi num deck azul que eu tinha aqui, que eu tava parado, não tava usando ele pra nada. Acabei tirando algumas cartas, colocando outras cartas legais aí que eu tenho. Ó, por exemplo, vamos pegar essa carta aqui, ó. Vamos procurar ela se ela existe no nosso buscador. O nome dela é Invoke the Winds. E tá aí, ele achou também, ó, aquela mesma carta tem aqui. Então, o nosso buscador realmente funciona com cartas reais do jogo Magic the Gathering, tá? Não é só eu tentando enganar vocês, beleza? Dito isso, no vídeo de hoje, nós vamos montar, então, no primeiro vídeo, a gente fez o front-end dessa aplicação, que é esse front-end que vocês estão vendo. Eu já tô com ele aberto aqui, ó, no meu VS Code. Foi o front-end que a gente criou no último vídeo. E no vídeo de hoje, né, a gente vai fazer a parte de testes automatizados. Então, a gente vai implementar testes com Jest, a gente vai criar a documentação dos componentes utilizando o Storybook, e a gente vai também fazer testes end-to-end utilizando Cypress, beleza? E já queria aqui deixar um pedido de desculpa para vocês, porque na gravação do primeiro vídeo eu tava com um pouco de pressa, acabei gravando com OBS, eu nunca tinha gravado com OBS, foi a primeira vez, geralmente eu uso um outro software, que é o que eu tô usando hoje, e a gravação ficou muito ruim, né? Vocês podem observar que no primeiro vídeo lá, apesar do meu áudio não ter travado nenhuma vez, o que acabou me motivando a postar o vídeo assim mesmo, o meu vídeo em vários momentos ele dá umas travadas e tal. Eu cometi alguns erros ali na hora de digitar, que eu estava muito cansado. Para quem sabe aí, eu sou professor, né? Então eu tinha passado várias horas no dia corrigindo prova, já tinha feito várias coisas. Enfim, só dando um contexto para vocês, porque que o outro vídeo não ficou com a qualidade que eu gostaria, mas estou me esforçando para esse aqui ficar muito melhor, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então como eu falei para vocês, eu tô aqui já com o meu projeto aberto, a gente já está rodando aqui inclusive. E a primeira coisa que a gente vai fazer é começar a criar a documentação desses componentes aqui, ó, do card, do favor button, do navbar e do search bar, usando o Storybook, tá? Como eu estou usando a aplicação, eu criei a aplicação com Next, eu vou procurar aqui, Next Storybook, tá? Para achar a documentação oficial, tá? Para mostrar pra gente, então, como que eu coloco o Storybook já no Next. Tem algumas questões também que precisam ser tratadas, eu vou mostrar tudo aqui nos mínimos detalhes, tá? Bom, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse comando, para poder criar o Storybook dentro do meu projeto. Então, vou parar aqui a execução, vou rodar esse comando, e ele vai fazer algumas configurações para colocar o Storybook dentro do nosso projeto. Então, eu não quero usar para testing, eu quero usar para documentation. Ele vai instalar agora as dependências que eu preciso para que o meu projeto consiga rodar junto com o Storybook. Storybook, para quem não sabe, tá? Falando um pouquinho enquanto ele instala, é um software que serve para documentação de componentes, e você tem como programar a variação. Isso é muito útil para quem vai pegar a sua aplicação para trabalhar e não conhece os componentes. Olhando código por código, tem uma interface visual para ver os componentes visualmente, também para ver variações de uso desse componente, propriedades que ele tem, por aí vai. E recentemente, o Storybook ele adicionou a possibilidade de testes também dentro. A gente não vai usar ele para isso, mas ele também tem essa possibilidade, tá? Ele é bastante utilizado e é muito útil para que você consiga fazer documentações muito eficientes para os componentes da sua aplicação. Então a gente vai fazer um combo aqui de testes, documentação de componentes e testes end-to-end. O primeiro deles, que a gente está fazendo aqui, é o Storybook. Ainda está instalando ali, vou esperar mais um pouquinho. Beleza, ele perguntou aqui, ó, I'm the installation helper for Storybook, tal. The add-on requires the use of experimental Next.js fit to work with Next.js. Do you want to migrate? Vou colocar yes, porque ele já vai usar um add-on específico para o Next. Beleza, terminou.
Então, nesse momento, ele está rodando para a gente aqui o Storybook dentro da nossa aplicação, numa outra porta, né? Porque a nossa aplicação roda na porta 3000. Ele está rodando uma porta diferente, porque ele precisa que rode uma porta diferente da nossa aplicação. Nossa aplicação roda na porta 3000, então ele está rodando na porta 6006. E aqui, vocês observam que ele já botou alguns componentes de exemplo, tá? E algumas variações desses componentes, que não são os nossos componentes, tá? Porque ele coloca isso aqui só para você ver como é que funciona e alguns exemplos prontos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esses componentes de exemplo, tá? Porque a gente não vai precisar deles para nada. Observem que o Storybook, ele criou uma pastinha, tá? Principal, e criou uma outra pasta dentro do SRC com os stories, que são aqueles componentes que estão lá e algumas imagens. A gente não vai usar nada disso aqui que está no stories, então eu vou pegar e vou deletar todos esses componentes. Ele provavelmente vai dar uma reclamadinha lá, mas não tem problema. Vou tirar também todas essas imagens aqui, porque a gente não precisa delas. E aí vocês vão observar que a pasta stories mesmo que ele cria vai ficar vazia. Por quê? Por uma questão de organização, eu não vou criar os stories numa pasta separada. Eu gosto do conceito de, se eu tenho uma pasta do componente, tudo que é relacionado àquele componente deveria ficar dentro da pasta daquele componente. Então, vamos ver aqui se o Storybook continua funcionando. Parece que ele continua funcionando, ele só não tem nenhuma história criada. Vamos mudar isso. Mas primeiro, eu preciso fazer algumas coisas aqui adicionais para que meu Storybook funcione bem. Então, o main.ts, ele está aqui, já veio com uma configuração padrão. Eu só vou conferir se ele está com tudo que precisa. Agora eu vou confirmar aqui o preview, se ele está ok, porque eu tive que fazer algumas coisinhas a mais para funcionar. E por fim, eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte. Eu vou criar aqui uma pasta de mocks, tá? Porque eu vou precisar fazer mocks de duas coisas para a gente conseguir trabalhar. Eu vou criar um arquivo chamado nextimage.tsx, que vai ser um mock do componente de imagem do Next. Eu já tenho ele pronto aqui, eu vou só colar para vocês. É um componentezinho bem simples, que retorna uma tag MG com o que vem nas props. Eu estou inserindo tudo aqui usando, né, o spread operator e o destructuring. Então isso quer dizer que ele vai extrair todas as props e vai jogar aqui dentro da minha tag MG. Estou colocando o out que vier, ou se não vier out, eu boto um next image. Simples assim, e estou exportando ele aqui. Eu vou criar também um outro mock chamado next link, que eu vou precisar para simular um link do next, para que as documentações dos componentes que a gente for usar, elas funcionem. Também sem segredo. Estou criando um componente, utilizando o arrow function, estou passando de propriedades o href, o children e um spread operator do resto, ou seja, todas as outras propriedades que vierem, e coloquei um n aqui, vou até botar aqui um, para ele ignorar esse n aqui, para ele não ficar enchendo o saco da gente, beleza? E o a aqui eu não sei porque que ele está reclamando. Eu não preciso importar nada, porque aqui é a própria tag a, tá? Ele só está achando que isso aqui é um componente, né? Mas não precisa. Então, beleza, deixa eu ver se tinha um n aqui, tem um n aqui também, vamos ignorar esse n aqui também para não ficar dando erro. Beleza, então tudo certo, criei os mocks que eu precisava e agora a gente já pode partir para começar a criar a documentação propriamente dita dos nossos componentes. Então vou vir aqui, vou pegar aqui no meu arquivo de card, por exemplo, vou criar um arquivinho chamado card.stories.tsx, que esse é o padrão de arquivo que o Storybook ele consegue reconhecer. E aí vou fazer o seguinte, eu vou precisar de algumas importações. Então, vou importar algumas coisas do próprio Storybook, vou importar o próprio componente em si, vou importar a tipagem do card, né, que a gente criou na outra aula, outro vídeo. Mania de professor, ficar falando de aula, né, em vez de falar vídeo. Mas tudo bem. Então tá aqui a tipagem que a gente criou no outro vídeo. Isso aqui eu estou importando lá do React Query, que são coisas que ele vai precisar aqui para rodar. E aí eu vou começar criando um Query Client para a nossa aplicação, vou criar um mock desse card, e aí esse mock é tá? Então por isso que eu não criei ele separado. Lá era um mock de componentes. Esse pasta aqui de mocks que eu criei. Aqui é um mock de dados, então eu posso criar. Como é um mock muito específico para esse componente, eu posso simplesmente criar qualquer coisa aqui só para ele entender. E aí vou seguir fazendo o seguinte. Agora eu vou criar um meta component que eu vou precisar dentro do Storybook, que ele vai fazer o seguinte. Esse meta aqui são os dados do nosso componente lá no Storybook. Então ele é um meta. O type of dele é o próprio card, que é a tipagem que a gente importou. O título dele vai ser componentes card, tá? É só a hierarquia de pastas. O componente é o próprio card que a gente importou aqui. E coloquei alguns decorators, tá? Porque esse componente, para ele funcionar, ele precisa do Query Client Provider, porque ele tem isso lá no nosso sistema oficial. Então eu preciso colocar isso aqui para ele simular o mais próximo possível. Estou colocando aqui uma div só para o fundo ficar mais próximo do fundo que eu tenho na aplicação também. E aqui o próprio story que a gente não criou ainda, a gente vai criar. Então vou exportar esse meta que eu criei, que são as informações do meu story, e agora eu vou criar o story propriamente dito aqui
tá? Eu não preciso passar quase nada de parâmetro, porque ele consegue se entender muito bem um componente. Então o type of dele é card. Story object, que é uma coisa do próprio storybook que a gente está importando aqui, né? Então ele está criando a história desse componente, e aqui a gente está passando só alguns parâmetros, né? Então o nosso componente de card, se vocês olharem bem aqui, ele espera como parâmetro um card. Então por isso que eu precisei criar esse mock aqui em cima com os dados do card para poder passar aqui embaixo com parâmetros do card para que ele exiba um card real para a gente, ou mais próximo de um card real. Então se eu abrir aqui agora o meu card, não sei porque o storybook ele tá com esse load infinito aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha aqui. Vamos dar um split, tá? E vamos rodar de novo. Ah, eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Além de criar a pasta Storybook e a pasta Stories, ele também veio aqui no meu package.json e colocou aqui, ó, 2 comandinhos a mais pra gente. Para rodar o Storybook e para fazer build do Storybook, porque eu posso querer fazer um build desse Storybook também, gerar uma versão estática dele e publicar isso para ficar acessível de forma pública. Então, por exemplo, eu poderia publicar num S3 da vida e deixar um link exclusivo só para documentação de componentes, para se auxiliar de quem for trabalhar com a minha aplicação. Só que agora aqui para mim o que interessa é rodar o Storybook. Então vamos rodar de novo aqui e vamos ver se agora vai dar certo, porque eu acho que ele ficou rodando infinitamente aquela hora. Deixa eu dar mais uma última olhada aqui nos meus arquivos de configuração e ver se tem alguma coisa importante que eu deixei passar. Bom, então eu dei uma mudada aqui em algumas coisas que quando eu criei o projeto da outra vez, eu fiz um pouco diferente, tá? Então agora o que eu fiz foi só deixar os meus arquivos um pouco mais próximos do que eu tinha antes, tá? Para ver se eles vão funcionar certinho. Ah, inclusive eu precisava da inserção dos mocks aqui que tinha faltado. Então, de qualquer forma, eu tinha faltado fazer a configuração. Tá? O preview eu também deixei um pouco diferente. Eu preciso importar esse arquivo de global CSS para garantir que os componentes vão aparecer no estilo correto, né? Senão eles não aparecem. Eles não conseguem usar, né, os estilos, porque se vocês olharem aqui em App Globals, eu estou importando o próprio Tailwind. Então, se eu não importar isso lá, os meus componentes vão ficar sem estilo, porque eu estou usando o estilo praticamente todo do Tailwind, né? Tem uma outra coisa também que eu achei curioso, que ele criou um arquivo vitest setup aqui, que não existia no meu projeto original. Então, por via das dúvidas, eu vou tentar rodar primeiro, só com as modificações que eu fiz, e se não der certo, excluir esse arquivo pode ser uma coisa. Ele continua com o mesmo efeito. Então, vamos tentar excluir isso aqui, porque eu acho que isso aqui pode estar gerando algum efeito colateral que a gente não gostaria. Então, pessoal, só para explicar para vocês aqui, eu estou revisando um pouco as dependências também, porque, como eu falei, na primeira vez eu tinha feito um pouco diferente, agora eu fui direto pela documentação e parece que algumas coisas não funcionaram do mesmo jeito. Então eu estou revisando as dependências que eu tinha no projeto original e as dependências que existem aqui agora, tá? Então eu revisei, tá tudo exatamente como estava no projeto que funcionava. Eu vou só aqui fazer uma exclusão, né, do Node Modules, instala de novo para garantir que só vão ficar as bibliotecas que realmente importam, tá? E é assim mesmo, gente. Quem sabe faz ao vivo, resolve os problemas, faz debug. Isso, inclusive, faz parte da vida de desenvolvimento. Nem tudo são flores numa criação de um projeto, né? Por mais que a gente já tenha feito uma vez, na segunda vez de criar a gente pode descobrir algumas coisas, pode fazer processos diferentes e acabar precisando revisar algumas coisas, tá? Vou aguardar ele instalar as dependências e já volto. Aproveitando, bebam água, muito importante. Beleza, então acabou de instalar as dependências. Vou tentar aqui rodar primeiro meu projeto para ver se eu não quebrei nada no projeto em si, né? Então, meu projeto está aqui aberto já. Está acabando de compilar, mas parece que rodou tudo certinho. Vou procurar uma outra carta aqui que é bem famosa, negate. Ó, continua funcionando normalmente. Beleza, então bora agora testar o Storybook para ver se isso resolveu o problema. Bom, pessoal, então depois de muito mexer aqui, eu acabei refazendo praticamente vários arquivos de configuração, revi as bibliotecas, porque realmente da primeira vez que eu fiz de um jeito, e aqui eu acabei fazendo de outro jeito para tentar ser mais prático, mas a versão que está no GitHub é a versão que funciona e que vocês podem usar e vai funcionar sem problema nenhum, vocês podem usar de base, tá? Então, basicamente, eu tive que mudar o Next Config, porque ele estava com TS, e parece que o Next, por algum motivo, não estava aceitando o arquivo TS. Revisei também os meus arquivos de PostCSS config,
criei o tailwidth.config que não existia, e também o tsconfig.json. Então revisei esses arquivos e revisei também todos os packages que eu tinha aqui. Inclusive eu peguei o meu package do outro projeto. Observa que até que já está com alguns comandos a mais aqui que a gente vai usar também, mas para outras coisas mais à frente. E também algumas coisas a mais de biblioteca, né? Cypress, Jest, que a gente vai usar para os testes e para os testes end-to-end. Mas agora, então, se eu der aqui npm run storybook, eu até deixei a aplicação rodando, tá? É até uma boa prática, sempre que você estiver rodando testes ou rodando storybook, você manter a aplicação sempre funcionando, porque aí evita que você faça alguma coisa que quebre a aplicação. Por exemplo, eu comecei a tentar corrigir o storybook e sem querer eu tive a aplicação. Então, vou procurar uma carta aqui, ó. Beleza, continuou funcionando. Então, e agora, quando eu rodei aqui o storybook, agora eu tenho aqui o meu storybook rodando e tenho aqui também já o primeiro componente, né, que é o componente da carta, que mostra uma carta qualquer, e tem o botão de favoritar, que fica remover ou favoritar. Então isso aqui é uma forma de você ver os componentes de forma isolada, sem necessariamente estar dentro da aplicação. Inclusive, era uma coisa muito comum quando eu estava trabalhando nos meus projetos, de criar os componentes de forma isolada primeiro no storybook, para que eu não crie nenhum acoplamento desse componente com outras coisas, para que eu consiga criar ele de forma totalmente isolada. E depois, então, que esse componente estava pronto e eu tinha todas as props, tudo muito bem estruturado, aí eu pegava assim e incluía esse componente na página. Até porque, geralmente, quando você cria componentes, a ideia é que eles sejam reutilizáveis. Então, provavelmente, você vai querer colocar isso mais de um lugar. Então, mais ainda um motivo para você criar de forma isolada primeiro e depois colocar em todos os lugares que você vai usar. E bebam água. Bom, mas seguindo aqui. Esse é o primeiro componente. Os outros seguem mais ou menos o mesmo padrão. Então vou vir aqui em favorite button, vou criar um arquivo favorite.stories.tsx. Vou pegar aqui o arquivo de stories que eu já tinha. Vocês vão ver que a estrutura de stories de todos os componentes vai ser muito parecida sempre. Eu vou ter aqui os imports que eu preciso, que são os mesmos que a gente importou lá praticamente, só muda aqui. Eu importei o favorite button ao invés do card, né? Porque agora eu estou fazendo stories do favorite button, no card. A tipagem e algumas coisas aqui do Client Provider. Estou fazendo de novo um mock aqui, tá? Porque eu estou criando o mock da página de favoritos, né? Aliás, minto. Estou criando o mock do botão de favoritos. Então, estou fazendo estou fazendo o stories do botão de favoritos. E para isso eu estou botando um mock do card. Então, os metadados aqui, nome do componente, quem é o componente, os decorators que eu preciso passar, né? O próprio mock do card, e estou criando um story e pronto, é isso. Como esse componente ele não recebe props, diferente do card, né? Eu não precisei passar aqui embaixo, na hora que eu exportei o story, colocar propriedades, tá vendo? Ele vai vazio, que ele é um componente mais simples. Se eu vou lá no meu storybook, agora eu tenho ali o botão favoritar isolado. Vocês observam que ele aparece aqui, porque ele é uma parte desse outro componente, mas eu tenho também ele de forma isolada aqui para eu poder ver, e aqui tem um pouquinho de algumas informações dele. Na verdade, aqui ele está mostrando informações do card. Belezura. Então, seguindo em frente, vamos fazer agora para o navbar. Então, navbar.stories.tsx. Vou pegar aqui o stories que eu já tinha criado também, para facilitar. Esse aqui é bem mais simples, inclusive, porque ele tem algumas importações aqui. Tá? Foi só erro de importação. Ele já se resolveu. Então eu importei aqui o método storyObject. Esse aqui você observa que ele tem todos os stories, né, dos componentes. Importei o próprio componente, criei os metadados aqui, passando o nome, componente, decorators, e observa que isso aqui é padrãozinho também. Eu poderia até ter criado um componente para ser o container dos stories, né, para não ter que ficar repetindo isso aqui toda vez. Fica aí uma dica de melhoria. Estou exportando esse método, estou criando o story desse novo componente, e estou exportando esse story. Se eu venho aqui, eu já tenho agora o meu navbar bonitinho lá, inclusive com a imagem. Isso aqui só foi possível por causa daquele mock de imagem que a gente fez, tá? Porque se não tivesse esse mock de imagem, muito provavelmente aquilo lá estaria quebrado, e aqui também ia quebrar porque ele tem os links do Next aqui, tá vendo? Ele vai dar not found, tudo bem, porque aqui não está levando para lugar nenhum, mas ele não conseguiria nem renderizar esses componentes se aqueles mocks não existiam, tá? Então, muito importante criar aqueles mocks. Beleza, e para fechar, a gente tem aqui agora o searchbar.stories.tsx. Vou pegar aqui também, prontinho já. E aí, não tem muito segredo. A diferença é que aqui eu criei o meta, fiz as importações. Aqui eu precisei criar um use state para controlar o valor que é passado para a searchbar, só para ele ficar mais completo, recebendo todos os seus parâmetros. Se eu abrir aqui agora, tem o searchbar. E quando eu digito qualquer coisa não acontece nada, porque isso aqui é só o componente, né, estático, sem nenhuma ação. Mas ele fica exatamente igual ao que está mostrando pra gente aqui, ó. Inclusive com o efeito de hover, com a palavra que aparece aqui. A gente poderia criar uma forma de customizar, tá, esses parâmetros via Storybook mesmo, aqui embaixo. Eu só não vou mostrar como é que faz isso para não estender o vídeo, mas fica como uma sugestão aí também para vocês
se aprofundar em ver como que você consegue personalizar os valores das propriedades via Storybook para você ver o componente mudando de comportamento. Aqui a ideia foi só criar essa documentação mais rápida, tá? Sem precisar ficar fazendo muita coisa, mas tem como fazer essa customização dos componentes via Storybook, para que você possa ver diferentes formas e até variações dos componentes, tá? Então, do Storybook é isso. Fechamos aqui. Podemos partir para a segunda parte desse vídeo. Não é o terceiro vídeo ainda, é a segunda parte do segundo vídeo, onde a gente vai implementar testes automatizados, tá? Então, como eu já instalei tudo, se eu vier aqui no meu terminal e rodar esse comando aqui, ó, package.json, teste, ele vai rodar o Jest, até porque o Jest já está instalado. Mas se o Jest não tiver instalado no seu projeto ainda, eu já deixei destacado aqui, ó, que você precisa disso aqui, vai precisar disso aqui, vai precisar disso aqui e disso aqui. Você tem que instalar essas 4 libs aí se você ainda não tiver. Deixa eu até voltar aqui, destacar de novo. Essas 4. Essa aqui e essas 2 aqui. E além disso, você tem esse script para você não precisar ficar digitando Jest toda vez. Se eu fizer isso, vou parar aqui a execução do Storybook, tá? Porque agora a gente não vai mais rodar os testes, mas vou manter sempre a minha aplicação rodando ali para ter certeza que nada para de funcionar. Vou fazer um npm run test. Quando eu rodar esse teste agora, ele rodou, tá tudo certo, mas ele não achou nenhum teste, tá vendo? Deu test not found. Então vamos começar a criar esses testes, né? E aí, como eu falei para vocês, eu gosto de colocar todos os arquivos relacionados ao componente dentro da pastinha do componente. Então, o que eu vou fazer agora é criar aqui dentro do card, por exemplo, opa, não é pasta, é arquivo. Então, vou criar aqui um arquivo, card.test.testx, que vai ser no arquivo, opa, ficou text, não teste. E ele até inclusive muda o ícone, tá vendo? Olha que legal. Eu tenho aqui ícones para Storybook, ícones para teste, que é esse tubo de ensaio, e o ícone aqui para o arquivo testx do React, né? E para quem tiver curiosidade, eu uso essa extensão de material iconthemes, tá? Material icontheme, que ele coloca os ícones bonitinho pra gente lá, ele tem uma infinidade de ícones muito legal aí, para ajudar a identificar visualmente mais os nossos componentes. Então esse arquivo de teste não tem nada ainda, vamos começar a trabalhar nele, né? Vou chegar a minha imagem um pouquinho pro lado aqui, beleza? E eu vou fazer o seguinte, no arquivo de card, eu vou fazer as minhas importações, então eu estou importando tudo isso aqui da Testing Library React, Render, Screen, Fire Event, estou importando o próprio componente card, estou importando a tipagem e Test Library do Jest DOM. E eu vou criar um mock primeiro, no botão de favorito, para eu não precisar usar o componente verdadeiro, porque isso costuma ser meio chatinho, dá alguns problemas. E vou também criar um mock dos dados do card. Aí você pergunta, pô Daniel, mas você já não criou o mock aqui? Não podia reaproveitar os dois? Poderia, mas como são contextos diferentes, a gente está criando um mock pro Storybook e outro pro teste, eu prefiro criar um para cada um, para evitar de que se eu mexa em alguma coisa aqui, evite de quebrar o outro teste, porque por mais que sejam mocks idênticos, são coisas diferentes. Então pode ser que alguma coisa reclame aqui no environment do Jest e outra não no Storybook. E vice-versa. Por isso que eu prefiro criar os mocks separadamente. Então agora, como é que funciona o teste? Eu tenho que ter uma coisa maior que se chama describe, e aí eu vou colocar aqui, ó, o Copilot está até ajudando a gente aqui, então eu vou aceitar a ajuda. Então essa aqui é a estrutura principal que eu preciso ter, onde eu vou colocar a minha suíte de testes do card component. Por enquanto eu não tenho nenhum teste, mas se eu rodar aqui o npm test, ó, ele já vai identificar que existe uma suíte de testes, que vai falhar porque ainda não tem nada dentro dela. Existe uma forma de se trabalhar programando também, que é orientada a testes, que é o inverso. Ao invés de você criar o componente primeiro, ou a funcionalidade primeiro, é você primeiro criar os testes, e conforme você vai testando, você vai implementando as funcionalidades, tá? Eu não fiz dessa forma, eu criei primeiro o componente e depois os testes, mas tem essa forma de trabalhar também, e muita gente acha que ela é muito boa. Então eu vou criar um primeiro cenário aqui, que vai ser o seguinte. Opa, deixa eu dar um enter aqui, né? E vou fechar ele aqui, e eu quero dizer o seguinte, olha, esse teste me diz que deve renderizar os dados da carta corretamente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma renderização do card primeiro, passando o componente card e passando o mock do meu card, né, porque o card espera um card, né, os dados do card para poder renderizar. Eu vou dizer para ele, olha, que o texto Lightning Bolt é esperado que tenha, porque é o nome da carta que eu passei aqui em cima. Eu espero também que a carta seja do tipo instant. Então eu espero que instant esteja no documento. To be in the document esteja no documento. Então esse texto do nome e esse texto do tipo que a gente está passando aqui em cima. Eu quero ainda também que o texto da minha carta esteja presente. Deal 3 damage to any target, ou seja, dê 3 de dano em qualquer alvo. Tá aqui. Então coloquei o texto to be in the document. E quero também botar aqui mais duas coisas. Lightning Bolt, to be in the document,
que é o alt do texto, tá? Aqui não é o título, aqui é aquela propriedade de acessibilidade, para quando você usa aquele software de leitura de tela, para quem é cego, por exemplo, ele consiga ler e descrever o que é as imagens que tem na nossa página. Então, aqui ele está colocando automaticamente. Eu não estou passando isso como uma propriedade, mas é esperado que aqui no meu componente card, quando eu renderizo a imagem, ele tenha o alt com o mesmo nome da carta, tá vendo? Então, eu passo o nome da carta aqui, mas eu também passo o nome da carta para o alt. Então, é isso que eu estou testando aqui agora, beleza? E, para fechar, eu quero que o test ID mock favorite esteja no documento. Então, vamos ver aqui. Esse mock favorite é o mock que eu estou passando aqui, que tem esse data test ID mock favorite. Então, ou seja, eu estou testando a renderização da carta, do card de carta. E agora eu vou criar mais um teste aqui, tá? Eu vou pegar esse teste completo, porque a gente já passou bem no primeiro teste, e o segundo, ele usa os mesmos recursos, tá? Eu quero, deve mostrar a imagem em zoom quando clicar nela. É um segundo teste que eu quero fazer. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou renderizar o card, vou colocar verificar se a imagem existe, capturar a imagem através disso aqui, screen.getOutText, e atribuir essa variável image com a imagem que foi capturada aqui. E aí eu vou dar um fire event, ou seja, dispare um evento de clique nessa imagem, e aí conste zoomed image, eu espero que ele tenha lightning bolt 1, to be in the document. Por quê? Quer dizer que aquela imagem está com zoom, e eu espero que ele tenha essa classe maxw90vw, que é aquela imagem aumentada, né? Observem que aqui, ó, na zoomed, eu tenho aquela classe aqui, maxw90vw. Então, ele procura para essa classe para dizer, olha, eu realmente estou mostrando a carta com zoom. E vou fazer um último teste aqui, que vai ser, deve fechar o zoom ao clicar no fundo escuro. Então, renderizo o card, faço a captura da imagem, faço aqui o overlay, que eu estou capturando o dialog, o zoom overlay e o parent element do lightning bolt, e estou clicando, ou seja, na parte de fora. Isso é quando eu estou aqui na carta. Desculpem eu ficar usando a Shell Thread de exemplo toda hora, mas aqui é uma carta que eu gosto muito e é a que acaba vindo mais fácil na minha cabeça. Então, o que eu estou testando agora? Primeiro eu testei se eu clicar, se ele vai mostrar a imagem com zoom. E agora eu quero que, quando eu clicar fora, ou seja, parent dessa imagem, que é aqui fora, se eu clicar, se ele vai fechar o zoom. Estou testando tanto abrir o zoom quanto fechar o zoom. E aí são esses testezinhos simples que a gente está fazendo aqui para poder verificar se o nosso componente está com o comportamento correto que é esperado dele. Por que isso é legal? Porque se eu precisar fazer qualquer atualização no meu componente no futuro, eu vou rodar os testes, se alguma coisa quebrar, quer dizer que eu mexi em alguma coisa que não poderia ter sido alterada. Ou, se eu for alterar, eu tenho que garantir que todos os lugares que usam aquele componente vão estar preparados para essa atualização. Então o teste dá uma pista pra gente que a gente mexeu em algo que não poderia. Vamos rodar o teste para ver o que acontece? E eu vou até fazer o seguinte, vou fechar aqui, vou deixar o teste um pouquinho mais de destaque aqui para vocês verem. Teste. Ele vai rodar a suíte de testes e falhou. Vamos ver por que falhou. Ele tá falando que o suporte to experimental syntax JS isn't currently enabled. Beleza, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui então. Ah, tá. Já até sei o que eu fiz. Faltou aqui, ó, criar o jest.config, tá? Além de instalar aquelas dependências, tem que criar um arquivinho jest.config.ts, porque a gente vai passar algumas configurações para ele, inclusive para ele entender o TypeScript. Então, com isso, eu vou precisar rodar novamente aqui, vamos ver se só isso resolve. Se isso não resolver, a gente dá mais uma olhada. Beleza, era só isso mesmo. Então, agora se vocês observarem, ó, agora sim, ele rodou o teste, ele identificou que tem ali um switch de testes card component, no arquivo cardtest.txt, e ele tem alguns cenários, né? Tem o primeiro, deve renderizar os dados corretamente, ele testou e deu ok, por isso está com esse checkzinho, rodou o segundo cenário e rodou o terceiro cenário. Beleza, então já temos nosso primeiro teste funcionando. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que garantir que todos os nossos componentes serão testados, tá? Para página, eu geralmente não tenho o costume de criar um teste para página, tá? É mais para os componentes. Então, vamos lá, vamos criar agora para o favorite button.testx, test.txt. E esse aqui eu vou copiar ele mais inteiro, vou pegar ele inteiro aqui, porque a gente já viu como fazer um teste, né? Então, e esse teste aqui é bem mais simples. Estou fazendo as importações, estou mocando aqui o use favorites, que é o hook que o favorito usa. Estou criando mock do meu card, e aqui, na minha suíte de teste do favorite button, eu estou criando algumas variáveis que eu vou usar lá, tá? O add favorite e o remove favorite, que são funções mocadas, tá? Que não existem porque eu não passei para elas. Se vocês observarem, quando eu chamo o card e eu coloco o favorite button, eu passo um card para ele, e o favorite button ele lida aqui internamente com as funções. Só que como que ele está falando de um teste que não é dentro de um cenário real, eu preciso ter um mock dessas funções para que ele entenda o que ele tem que fazer. Então, e estou acrescentando aqui uma coisa agora também, para que a cada teste ele faça um clear dos mocks para começar do zero. Então, o primeiro teste deve renderizar o botão favoritar quando a carta não é favorita, que é mostrar esse favoritar assim. O que eu vou fazer? Estou mocando o use favorites,
né? Tô importando o useFavorites daqui e tô mocando ele aqui, tá? Com valor false e passando as funções mocadas que eu criei lá em cima. Tô renderizando o componente favorite button, tô capturando o button usando screen.getByHolyButton com o nome favoritar e espero que esse botão com esse texto ele exista no documento, ou seja, no DOM. E aí vou clicar no meu botão e estou fazendo para ele aqui, ó, expect, ou seja, espere que addFavorite, que é o nosso botão, olha, que a função addFavorite to have been called with mockCard, ou seja, que ela tenha sido chamada com mockCard. Tá? Porque eu estou passando o card aqui para ele como parâmetro e aqui eu estou executando a função de clicar no botão para ele capturar o evento, para ele conseguir garantir que isso aqui aconteça. Tá? Estou criando mais um teste aqui. Deve renderizar o botão de remover favoritos quando a carta é favorita, que é exatamente o oposto desse aqui, para garantir que quando a carta já é favorita, ele mostre o remover dos favoritos. Então, eu estou passando aqui isFavorite True, que é o contrário desse aqui, tá vendo? Mas o teste é exatamente igual. A única diferença é que o texto é outro, ao invés de favoritar, eu quero ver que existe remover dos favoritos e quero que o estado seja isFavorite True, beleza? Vamos executar esse teste para ver se funciona? Beleza, então agora, olha só que interessante. Eu tenho o componente card, tenho o componente favorite button. Quando ele executa os testes, ele executa o teste, ele executa 2 switches de teste agora. Ele está dizendo que as 2 switches passaram e 5 testes passaram. Por quê? Eu tenho 2 testes no card e tenho mais... Aliás, eu tenho 2 testes aqui no favoritos e tenho 3 testes no card. Beleza? Então, como vocês já viram muito bem o que vai fazer, eu vou só criar aqui dos outros. Vou mostrar sem ficar explicando muito, né, para não me estender muito. Mas vamos lá. Vou criar agora para o navbar.text.testx. Vou pegar aqui o que eu tinha feito. Vou só passar aqui pelos testes que eu criei, tá? Então, it1, it2, it3, tem 3 testes. Então, deve renderizar o logo com o alt correto. Estou renderizando o navbar, estou capturando o logo. Estou dizendo que o logo tem que estar no documento. E estou dizendo que tem que ter o atributo src com a imagem que eu estou passando. Estou dizendo que tem que ter o link de busca, o botão de busca, e estou dizendo que tem que ter o link do botão de favoritos. Bom, mas vamos lá. Enquanto eu fui lá fora e voltei, eu já tinha botado para rodar esse novo suite de testes que eu criei. Então agora a gente tem 3 suítes e 8 testes passando, né? Porque agora a gente tinha 5, a gente adicionou mais 3, então eu tenho no total 8 testes. E para fechar, vou criar aqui o arquivo de testes do search bar. Então, searchbar.test.testx. Vou pegar aqui o teste e aqui eu estou adicionando mais 2 testes. Então, o search bar deve renderizar o input com o valor inicial correto, que é aquela mensagem pesquise cartas do Magic, que é o que eu estou passando para ele, né? Espero que o input, né, que eu capturei aqui, ele esteja no documento e que ele tenha esse valor Relentless Hats, que é o que eu estou passando aqui. Relentless Hats. Segundo teste, ele está dizendo que ele espera que o onChange seja chamado ao digitar no input, tá? Que é aquele efeito de quando eu começo a digitar, ele já faz a busca. Então, é o change desse botão. Ele quer garantir que esse change seja executado toda vez, né, que a gente começar a digitar alguma coisa. Vou executar minha suite de testes e agora, maravilha. Quando você tem isso aqui tudo verdinho, gente, quer dizer que todos os testes estão passando. Então isso quer dizer que isso é seguro para que você faça o commit com as novas alterações e que você faça depois dessa aplicação. É uma maravilha quando você vê isso aqui tudo verde, beleza? Então agora a gente pode partir para a última etapa, que é colocar a última etapa, a terceira etapa desse segundo vídeo, que é colocar os testes end-to-end. Que agora a gente vai criar uma simulação de um usuário usando a nossa aplicação para ver se o fluxo que a gente espera que aconteça, ele está todo certinho. Para esse tipo de teste, a gente vai precisar fazer algumas configurações também. Então aqui no nosso package, por exemplo, ó, eu já vou deixar em highlight aqui o Cypress para a gente ver. Basta instalar o próprio Cypress e criar essas 2 dependências aqui. Além disso, aliás, criar esses 2 novos scripts, tá? O Open para rodar o teste end-to-end visualmente, vocês vão ver que ele abre literalmente um navegador e mostra o teste acontecendo em tempo real pra gente. E o Cypress Run, que ele roda o teste em background. Tá? Isso é muito útil para você rodar testes end-to-end na sua pipeline, que a gente vai ver, inclusive, no terceiro vídeo. Então, beleza. Deixa eu ver se tem que criar mais alguma coisa. Tá. Tem que criar, assim como o Jest tem o seu arquivo de configuração, que eu tinha esquecido de fazer aquela parte, aquela hora, o Cypress, ele também tem um arquivo de configuração, cypress.config.ts. E aí eu vou pegar aqui o Cypress config que eu tinha feito e vou colocar aqui. Existem documentações, tá? Eu esqueci de falar, mas do Next com o Jest, tá? Ele já tem uma documentação do Jest aqui para você dar uma olhada, se você quiser. Caso você não tenha, hoje o Next ele já está vindo por padrão com o Jest, tá? Mas se por acaso você não criou, tem como fazer um setup manual, criando o Jest config, tá? Ele tem até um exemplo aqui de como tem que vir o Jest config, que eu tinha esquecido de criar aquela hora, tá? Então, essa página pode ser muito útil. E assim como tem para o Jest, tem para o Cypress também, que ele explica aqui como que você faz. Então, precisa instalar o Cypress e precisa criar os scripts, né, o Cypress Open e o Cypress Run. E ele tem aqui o Cypress Config
tá? Exatamente como eu criei lá, tá? É só isso que precisa. E agora, para testar, eu quero fazer teste end-to-end, como eu falei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou criar aqui uma pastinha, Cypress. Eu acho que eu vou precisar instalar o Cypress aqui, porque ele faz umas outras coisas, tá? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos criar na mão, e se der erro a gente tenta fazer de outro jeito, tá? Porque no outro eu criei tudo na mão, eu não segui tutorial nenhum. Então, vamos criar aqui uma pastinha Cypress, opa, é pasta, não é arquivo, tá? Então, pasta Cypress. Dentro dessa pasta eu vou criar uma pastinha end-to-end, onde os nossos testes end-to-end vão residir, né, desculpa, e vou criar também uma pasta suporte. Precisa de um arquivo e2e.ts, tá? Esse arquivo, no meu caso aqui, ele ficou sem nada. Mas se eu não crio esse arquivo, ele reclama que esse arquivo precisa existir, tá? Então, vou criar esse arquivo. E aqui onde está E2E é onde a gente vai colocar o nosso arquivo de teste end-to-end. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado full-flow.ts. Desculpa, fullflow.ci, para ele entender que isso aqui é um arquivo, né, de teste do Cypress. E é isso. Aí o que eu vou fazer? Assim como no Jest, a gente também precisa criar uma suíte de testes. A primeira coisa que eu vou fazer é o describe. E vou fechar aqui. Então, fluxo completo de busca e favoritos. Poderia ter separado os fluxos em dois? Poderia, para testar o busca separado do favoritos. Mas aqui eu quis fazer o fluxo completo, tá? E ó, o Copilot já criando tudo pra gente, né? Mas vamos lá. Primeiro passo é fazer com que ele acesse a nossa página. Então, eu vou colocar aqui. Passo 1, ci.visit, localhost 3000, que é onde a nossa aplicação está rodando. Vamos ver se isso aqui já funciona? Vamos rodar só com esse primeiro passo. E detalhe, para rodar os testes com o Cypress, você tem que garantir que a sua aplicação também esteja rodando, tá? Então, eu já estou com a minha aplicação rodando aqui do lado. Se eu não tiver, é só abrir dois terminais, igual eu abri. Um, você bota npm run dev, assim, npm run dev. E no outro, você pega e faz o Cypress. Vamos fazer o open nesse caso, tá? Para a gente poder ver o teste sendo executado em tempo real, tá? Porque se a gente botar só o outro, ele vai rodar em background e a gente não vai ver nada. Quando o Cypress começa a rodar, ele abre uma janelinha própria dele, e o Cypress ele tem duas opções, tá? Ele tem um componente testing também, que a gente poderia ter feito os testes do componente com ele, tá? Mas eu quis mostrar ferramentas diferentes para cada coisa. E ele tem o E2E testing, que é o end-to-end test, que é o que a gente vai fazer, e ele está mostrando para a gente que já está configurado. Então, vou entrar aqui, ele vai pedir para você escolher se você quer rodar no seu navegador ou no Electron, tá? Recomendo fazer no próprio navegador, que é um ambiente mais próximo do que você vai ter real, e vou dar Start End-to-End Test em Edge. E aí ele vai manter essa tela do Cypress aqui, e vai abrir lá no navegador o teste. Como a gente já criou um flow de teste, se você tiver vários, ele vai mostrar todos os flows de teste que você tiver aqui, e você pode escolher qual flow você quer executar. Eu vou clicar no meu full flow, que é o que eu quero que ele execute, e já deu um probleminha. Beleza, deixa eu ver o que é, e já volto aqui. Fechar tudo, deixar esse cara aqui também, que ele mata a execução do Cypress, e vamos ver o que aconteceu. Acho que deu algum erro aqui, foi na própria criação do full flow, eu botei alguma coisa errada. Faltou fechar um parêntese aqui, foi um erro bem simples. Então vamos rodar de novo, vamos selecionar aqui. E uma coisa muito legal do teste end-to-end é que a gente pode ir criando o nosso teste com o teste executando. Já sei também, faltou uma outra coisa aqui. Eu criei o describe, que é o switch, mas eu não criei o teste em si. Eu preciso envolver as ações em um teste. Então, assim como eu tenho o it, né? Vocês observam que é bem parecido aqui, né, com o teste que a gente fez dos componentes. Vamos pegar aqui o do card para vocês verem, ó. Então eu tenho o describe e tenho o it. O Cypress funciona do mesmo jeito. Tem o describe, que é a suite dos testes, e tem o it, que é cada teste. Então, além de separar em flows diferentes, ou seja, eu poderia também ter vários testes separados aqui dentro, tá? São duas formas de trabalhar. Vou colocar aqui agora o fechamento que faltava, e agora sim eu estou envolvendo o meu teste, né, a minha execução do teste num teste específico dentro de uma suite. Tem que ter essas etapas. E observem que eu estou mexendo aqui no meu arquivo de teste e o Cypress ele já está recompilando tudo. Então se eu vier aqui, ó, agora executou e deu sucesso. Ele conseguiu visitar o localhost 3000 e beleza. Vamos fazer o próximo passo? O próximo passo eu quero que ele digite uma carta, tá? E para variar, a carta está aí, Sheoldred de Apocalipse. O segundo passo eu quero que ele digite o nome da casta. Beleza, digitou aqui. Tá buscando, inclusive já mostrou aqui. Beleza, vamos fazer o terceiro passo. E agora dentro do switch teste para não dar erro. Aguarda a carta aparecer e clica na imagem para dar zoom. Então ele vai digitar e clicou na imagem para dar zoom. Se a gente rodar aqui de novo, para vocês verem do início, abriu a página, digitou o nome da carta, esperou a carta aparecer e clicou no zoom. Tá? Tá até bem rápido, vamos colocar aqui um CI wait aqui para esperar a carta ser visível, para ficar mais fácil de vocês verem. Então abriu, digitou, a carta apareceu, deu zoom, beleza? Então, tudo bem até o momento. Agora eu quero fazer o passo dele sair do zoom, assim como a gente testou lá no teste unitário, vamos testar aqui também. Ó. Saiu do zoom perfeitamente. Agora, eu vou
querer clicar no botão favoritos, para favoritar uma carta. Beleza, ele mostrou aqui, inclusive ele já favoritou, tá aparecendo como remover dos favoritos. Próximo, eu quero ir para a página de favoritos, então favoritos.clique. E toda vez ele executa todo o processo, tá, gente? Por isso tá bem repetitivo, mas é bom que eu tô mostrando para vocês que eu tô criando os testes e ele já tá executando conforme eu vou criando. Então agora, olha, ele saiu da página de busca, veio para a página de favoritos e mostrou pra gente ler a carta que tinha sido favoritada. Agora eu quero que ele verifique se essa carta existe no favoritos, se ela foi de fato adicionada, e remove ela dos favoritos. E por último, eu vou voltar ali para a página inicial para fechar o nosso teste com 8 passos. Então agora a gente tem ali nosso teste end-to-end da aplicação toda sendo executado e testa todas as funcionalidades que a gente tem para garantir que se eu alterar alguma coisa, a aplicação não para de funcionar, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho para fazer, como vocês viram aí, eu tive alguns problemas no meio do caminho, né? Mas valeu muito a pena, eu gostei muito de fazer esse projeto, espero que ele seja muito útil para vocês. Se gostou, não esquece de deixar o like, deixar um comentário do que você achou dessa aplicação, compartilhar com seus amigos para que eles conheçam também e para que mais gente também venha jogar Magic, porque afinal de contas é um jogo muito legal, beleza? Muito obrigado então e até a próxima. E no próximo episódio de Dragon Ball Z... Opa, programa errado! Se você chegou até aqui, vou te contar um segredo. Em cada vídeo em que eu aparecer, um enigma será revelado. Cada enigma esconde uma palavra. Juntas, essas 10 palavras formarão uma frase secreta. Quem decifrar a frase primeiro vai ganhar um prêmio misterioso. Preparado para o desafio? Então fique atento, porque o jogo já começou.